Você se conhece bem? Qual é a sua reação diante de uma dificuldade, diante de uma situação que te irrita? Você sabe qual é a sua personalidade? Se você quer ficar por dentro desse assunto, não perca a pré-aula de hoje. Eu volto já com você. Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a tia Kelly e estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para a turma de pré-adolescente, a turma de 11 a 12 anos. Estamos trabalhando, a pré-adolescência. Que fase é essa? É uma fase difícil, não é? Mas nós estamos aqui para auxiliar você, professor, nessa importante tarefa de auxiliar os seus pré-adolescentes nessa fase que é tão confusa, tão difícil, mas que vai passar. Olha, estamos aqui, na lição número 4. Estamos na quarta semana, na nossa quarta lição, e o tema de hoje é Conhecendo Minha Personalidade. Será que nós realmente sabemos qual é a nossa personalidade? Qual é a minha personalidade? Qual que é a sua, professor? Qual é a personalidade de cada um dos nossos alunos? Então esse é o assunto que nós vamos trabalhar nesta lição. A lição de hoje, ela se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 4, versos 22 e 24. E o versículo da Bíblia está assim: Desse modo, todos nós chegaremos a ser na nossa fé e no nosso conhecimento de filhos de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Efésios 4:13. Então essa aí é a Bíblia diz de hoje. E na lição nós temos que trabalhar alguns pontos, alguns objetivos. E o objetivo dessa semana é, primeiro, identificar a diferença entre caráter e personalidade. Então aqui nós vemos que de cara que não é a mesma coisa. Nós temos que ver a diferença. Então caráter é uma coisa, personalidade é outra. Vamos trazer essa informação para os nossos alunos, deixar bem claro aí a diferença, tá? Ensinar que a vida é feita de dilemas, que os pré-adolescentes terão que enfrentar. Não tem como fugir, E afirmar que a graça de Deus transforma nosso caráter e nossa personalidade. Então estes são os assuntos de hoje. É o que nós devemos trabalhar com os nossos pré-adolescentes. Sabemos que as nossas reações, diante de algumas situações, às vezes elas são inesperadas. Às vezes agimos de forma que nós pensamos assim, nossa, eu nunca ia fazer isso. Mas no momento ali, de determinada situação, nós agimos de uma forma ou de outra. Por quê? Isso é de acordo com a nossa personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade diferente uma das outras, E nessa lição aqui nós vamos conhecer os principais tipos de personalidade, Os principais tipos aí que são estudados, que a população geralmente é dividida. Então nós vamos trabalhar isso essa semana. Nós sabemos que se para os adultos é difícil, essa questão, identificar, essas limitações, se é difícil se controlar em meio a alguma situação, para os pré-adolescentes também é difícil, também é complicado e às vezes até mais do que para o adulto. Porque o adulto, ele já tem ali vamos dizer assim, já tem ali um autocontrole, já consegue se controlar melhor. Os pré-adolescentes ainda estão numa fase de muita confusão, muitos sentimentos misturados e às vezes para eles é mais difícil. Então, se eles conhecem a sua personalidade, fica mais fácil deles serem trabalhados, ok? Olha, logo aqui no início da nossa revista, o autor ele já nos deixa aqui uma tabela para você fazer com seus alunos, seria aqui uma dinâmica para você conhecer melhor o seu aluno, tendo em vista que uma vez que você conhece a personalidade de cada aluno, fica mais fácil de você trabalhar. Então aqui ele traz aqui uma opção para você trabalhar com eles. Como já tem na revista, eu não vou me deter muito nesse ponto, tá? Você estuda aí na sua revista, tá? Que vai falar aqui nesse espaço do professor. Mas eu vou trazer para você outras dinâmicas, que eu vou falar sobre elas no decorrer da aula e vou deixar também um vídeo, aqui no nosso canal das dinâmicas dessa semana, tá? Então vamos aqui para o tópico número 1, ok? Aqui no tópico número 1, nós vamos ter que trabalhar
a personalidade e o caráter, a diferença, né, entre esses dois. Talvez nós, às vezes, em algum momento, né, a gente já pensou que personalidade e caráter fosse a mesma coisa, ou talvez os seus alunos acham que seja a mesma coisa. Mas veremos nessa lição que não é a mesma coisa. Personalidade é uma coisa e caráter é outra. E para ficar um pouco ainda mais confuso, ainda tem o temperamento, que também não é a mesma coisa, tá? Então, são coisas distintas, né, diferenciadas, e nós vamos trabalhar aqui nessa lição, trazendo para eles essa diferença. Então, aqui, né, no nosso serviço fala assim, ó, o conhecimento que temos de nós mesmos é muito limitado, né? Se tivéssemos a preocupação de conhecer melhor nossas qualidades e limitações, talvez soubéssemos como lidar melhor com as adversidades e errariam menos. Por quê? O autor aqui está dizendo que se nós conhecêssemos bem nós mesmos, né, ficaria mais fácil da gente prever as nossas reações. Por exemplo, se eu sei que tipo de pessoa eu sou, qual é a minha personalidade, então eu vou trabalhar os pontos negativos, né, e vou ressaltar os pontos positivos. Então, o intuito aqui nesse tópico número 1 é trazer a diferença de cada um para que o próprio aluno se conheça, tá? Então, aqui nós vamos ver o quê? Qual que é o significado, qual que é a diferença entre um e o outro. Então, aqui o autor diz assim, ó, a personalidade, ela é formada pelas características mais essenciais que definem quem é a pessoa, sua identidade, seu temperamento e comportamento. Então aqui é o que? É a personalidade. Em outras palavras, o que quer dizer personalidade? Personalidade é o semblante, né? É a nossa fisionomia externa de nós mesmos, que pode ser ou não igual ao caráter, dependendo de quão autênticos sejamos. Então o que quer dizer? A personalidade, eu andei pesquisando um pouco, né? Na verdade eu li muita coisa e acabei que às vezes eu fiquei até meio confuso, mas o que quer dizer? A palavra personalidade, né, segundo as pesquisas que eu fiz, vem de persona, quer dizer uma máscara, tá? Então, era usado máscaras, né, ali nos teatros, então por isso surgiu esse negócio da personalidade. Por quê? A personalidade é aquilo que você vê, tá? É como se fosse uma máscara. Porque uma hora eu tô com uma fisionomia, depois eu tô com outra, né? Então isso é personalidade. É o que muda, tá? A personalidade ela pode ser mudada de acordo com a situação, de acordo com o ambiente. Por exemplo, agora eu estou feliz aqui, animada, né? Dando essa aula para vocês. Então a minha personalidade aqui tá de uma pessoa alegre e feliz. Mas tem determinados momentos do meu dia que às vezes eu fico triste, né? Eu fico magoada, então muda essa minha personalidade, vai mudar essa minha fisionomia, ou seja, esse meu semblante, né? Então isso aí pode ser mudado, tá? Já a parte do caráter, né? Ele tem a ver com as escolhas que a pessoa faz, os seus valores e a maneira dela pensar. O caráter define a forma de como a pessoa se relaciona com os outros que estão ao seu redor. Então aqui, de outra forma mais clara, o caráter é o verdadeiro eu, é quem eu realmente sou. É o resultado do temperamento natural, trabalhado pela disciplina e educação recebida principalmente na infância. Então o que é o caráter? O caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo, tá? O caráter é aquilo que eu aprendo, principalmente na minha infância, pelos pais, né? São os valores, tá? Os valores, então, ali são o caráter, tá? Também pelos comportamentos básicos, as crenças, os princípios, isso aí vai formar o meu caráter. A personalidade não é isso, a personalidade é, no caso, vamos dizer, a minha fisionomia, o meu semblante exterior. O caráter é o interior, ok? Para vocês entenderem melhor. E o temperamento, Jaqueline? O temperamento já é a combinação das características transmitidas pelos genes. Já é algo que vem, né, de quando eu já nasço com aquilo ali. Só que nós vamos ver aqui nessa lição, né, que essa personalidade, né, esse temperamento, isso pode ser mudado. Não quer dizer que uma vez eu nasci com um temperamento, com uma personalidade, que isso vai para a vida inteira. Não, ela pode ser trabalhado. E por isso é importante eu me conhecer a minha personalidade para mim trabalhar isso aí, tá? Então aqui, continuando no tópico número 1, nós vamos ver que existem 4 tipos principais de personalidade, né? 4 tipos diferentes. Quais são esses 4 tipos? Né? Esses 4 tipos são o sanguíneo, o colérico. Esses 4 tipos de personalidades, né, principais são
o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Então são esses 4 principais, né, personalidades existentes. Então, com base aí, né, eu trouxe para vocês, essa semana eu trouxe alguns arquivos, eu trouxe algumas imagens, vou colocar em PDF para vocês e vou publicar lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você me acompanha, se faz parte do grupo do WhatsApp, eu colocarei esse material lá para vocês. São acho que 6 páginas, tá? Eu fiz algumas pesquisas e marquei algumas coisas, então eu vou disponibilizar para vocês. Se você não está no grupo do WhatsApp e quiser este material, pode pedir também nos comentários que eu mando o link para você. É só você baixar, ok? Então eu mandei para vocês essa tabelinha. Essa tabelinha, né, é de um estudioso que tem, inclusive tem no Google, eu peguei no Google essa imagem. Mas aqui então, o que nós vamos ver aqui? Os principais qualidades e defeitos, né, de cada uma dessas personalidades. Aqui nós vamos ver, né, de modo geral, o que é cada um, né? E eu confesso para vocês que eu não sabia qual que era a minha personalidade, tipo assim, a minha personalidade mais evidente, né? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E nessa lição eu descobri qual que é a minha personalidade, gente. Então, assim, é algo bom para você ver quais são os defeitos, os pontos negativos dessa personalidade, para você trabalhar isso, pedir a Deus que venha transformar. E também você vai conhecendo, né, quais são os pontos positivos para você evidenciar isso aí. Então, nessa lição de hoje, eu creio que você, professor, se não sabe qual que é a sua personalidade, você vai ficar sabendo, e os seus alunos também. Aqui, ó, nós vamos ver um pouquinho sobre o colérico. Então, o que é o colérico? O colérico, em geral, são pessoas de temperamento mais exasperadas, têm a facilidade em se irritar, ok? Então, são aquelas pessoas que se irritam facilmente. Aqui, na verdade, olha, eu trouxe para vocês, eu vou colocar para vocês também, uma tabelinha, tá? Para que essa tabelinha? Para você identificar, né, ou o seu aluno identificar qual é o seu temperamento. Depois que você, né, explicar para eles cada um dos temperamentos, você vai falar sobre cada um, na sua revista tem aqui sobre cada um, e eu estou mandando também para vocês aqui, ó, essa tabelinha, que aqui vocês vão ver as características, né, as qualidades e os defeitos de cada um dessas personalidades. E aí você pode fazer isso com os seus alunos, tá? Isso aqui é algo científico? Não, isso aqui é a tabelinha que eu fiz eu mesmo, de acordo com como eu vi, para me descobrir a minha personalidade. Porque aqui vai falar, né, por exemplo, o tipo de cada um. Nós estamos falando aqui sobre o colérico, né? Nós falamos que o colérico, ele é o quê? Em geral, é uma pessoa que tem facilidade de se irritar. Então, o que eu pensei? Você vai falar as características, né, do colérico, e a criança que se identificar vai marcando. Por exemplo, você fala assim, olha, nós estamos aqui no colérico, né? Você vai seguir a ordem, por exemplo, colérico. Você fala assim, olha, o colérico, ele tem facilidade de se irritar. Alguém que se irrita com facilidade, se a pessoa dizer que sim, né, falar, olha, vocês precisam ser sinceros para você realmente saber qual que é a sua personalidade, né? Isso aí é algo que a pessoa tem que ser sincera e responder, né? Não é o que eu queria ser, é o que eu realmente sou, tá? Então, por exemplo, eu, tia Kelly, eu não gostaria de me irritar facilmente, mas eu sou uma pessoa que me irrito facilmente, tá? Infelizmente, é algo que quando eu vejo já estou irritado. Então, eu tive que marcar. Então, você vai falar marcar, né? Então, eu irrito facilmente, eu marco um xizinho aqui. E de acordo com você vai falando, por exemplo, né? Você é uma pessoa vaidosa? Você se sente vaidoso? Você fica, né, vaidoso? A pessoa, não, eu não sou vaidoso, então você não vai marcar, porque nós estamos falando do colérico. Ah, mas o colérico também, ele é impaciente. Geralmente o colérico não tem paciência com nada. É uma pessoa assim que, né, a paciência dela é 0. Aí a pessoa vai pensar, eu sou impaciente, eu não gosto de esperar, eu não tenho paciência. Então você marca um xizinho aqui. Você vai marcando. E aqui você vai falar sobre cada um, você vai lendo. O legal aqui é você fazer uma folha dessa aqui, nessa página aqui, para cada aluno, se você tiver tempo de levar eles a se conhecerem sobre cada uma dessas personalidades, tá? Para eles saberem. E aí você vai ler. Nessa tabelinha aqui, ó, eu coloquei tem as qualidades e defeitos. Por exemplo, o colérico. Quais são as qualidades do colérico? Bom, o colérico é enérgico. Aí você vai fazer essa pergunta. Você é uma pessoa enérgica? Você é resoluto? Você é independente? Cada um que você for lendo, né, você vai estar sempre no colérico. Eles vão marcar um xizinho ali naquele colérico, tá? Olha, eu coloquei vários quadradinhos. Quando você mudar para
para uma outra personalidade, eles vão começar a marcar aqui, tá? E você depois vai marcar o resultado. Aqui eu marquei 10, aqui eu marquei 20, aqui eu marquei 5, aqui eu marquei 8. Então, aquele que ele tiver marcado mais é a sua personalidade predominante. Nós vamos ver também que as personalidades, ela não é exclusiva. Por exemplo, uma pessoa ela é só melancólico. Não, ela é só fleumática. Não, nós vamos ver que às vezes nós temos pontos, né, vamos dizer, de 2, 3 personalidades diferentes. Mas tem uma personalidade que sobressai as outras. Então essa que sobressai as outras quer dizer que é a nossa personalidade predominante, ok? Então é por isso que nós vamos fazer. No meu caso aqui, eu descobri que a minha personalidade não é nem algo que eu me agradava muito, né? Na verdade, eu queria ser uma pessoa mais sanguínea, né? Aquela pessoa eloquente, conversa com todo mundo, alto astral, que é bom de papo, mas eu não sou assim. Realmente, assim, quando eu fiz aqui fui observar aqui, realmente bateu comigo, né? No meu aqui que deu mais. Então, assim, eu posso descobrindo aí, eu vou trabalhar os pontos negativos, né? Então esse é o intuito. Eu não vou ler todos aqui, porque senão tomaria muito tempo e eu quero ver se eu faço o vídeo mais rápido, tá? Então, nesse ponto número 1, você vai trabalhar isso, os 4 temperamentos, mostrando para eles qual que é a característica de cada um. Como você tem a revista, você vai ler, aqui tá falando a diferença dos 4, tá? Fala sobre o fleumático, e as pessoas que apresentam esse tipo de temperamento geralmente são calmas, pacíficas, pacientes. Então esses são os fleumáticos. Já o sanguíneo, né, como eu falei ali, são pessoas mais assim, mais extrovertidas, né, de fácil socialização, conversa com todo mundo. Então esse é o sanguíneo. E o melancólico entristece-se com facilidade, esboçam espontaneidade em suas emoções. Então esses são os melancólicos. Então aqui nessa tabelinha eu coloquei, né, tem aqui essa foto que vai falar mais detalhadamente sobre todos. E aqui também eu coloquei para vocês o exemplo bíblico de cada um dessas personalidades, Por exemplo, eu coloquei para vocês aqui, né, os exemplos bíblicos. Por exemplo, colérico. Quem é a pessoa na Bíblia que era colérico, né? Nós podemos falar aqui que Paulo era uma pessoa colérica. Por quê? Paulo nem chegou a conhecer Jesus pessoalmente. Paulo não andou com Jesus como os discípulos. Paulo vivia uma vida, né, que perseguia os cristãos, mas quando Paulo teve a sua conversão, quando ele se converteu a Jesus, né, ao Evangelho, o que ele fez? Ele se tornou o maior pregador da história, né? Então ele nem conheceu Jesus, mas ele já escreveu várias cartas da Bíblia ali. Por quê? Porque ele era uma pessoa convincente mesmo, né? E ele ia a fundo. Então ele era colérico. O sanguíneo, quem que era o sanguíneo, né, que agia pelo impulso? Pedro era uma pessoa sanguínea, né? Nós vemos na Bíblia lá que quando Jesus fala, né, que seria morto, né, que entregaria a sua vida ali, Pedro fala que não, Senhor, não, né, isso não pode acontecer. E ele fala ali que ele daria a vida por Jesus, né, que iria com Jesus até a morte, mas Jesus fala, Pedro, não, calma, não é assim, né? Não é assim no impulso. Hoje mesmo você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, né? Mas por quê? Porque Pedro era muito afoito, né? Logo quando os soldados chegaram ali, né, para prender Jesus, Pedro já logo lança a sua espada ali, corta a orelha de Malco. Por quê? Porque ele era uma pessoa sanguínea, né? Agia pelo impulso, nem se conhecia ele mesmo. Então esses são os sanguíneos. Geralmente os sanguíneos são assim, né? Age assim na cabeça quente, não pensa antes de falar, não pensa antes de agir, tá? Fleumático. Quem que é o fleumático? Aqui que eu coloquei no exemplo para vocês. Abraão. Abraão era uma pessoa fleumática, né? Ele era calmo, né? Paciente, né? E ele, por exemplo, o exemplo que ele deu ali de que ele era assim bem tranquilo, pensava as coisas, porque ele mesmo, né, quando ele foi para outra terra distante ali, ele chegou ali e ele apresentou a sua esposa como sendo sua irmã, né? Porque ele pensou, não, eu tenho que fazer assim, assim, assim. Então ele é uma pessoa mais que pensa, né, como tem que agir, como tem que fazer. Embora essa situação, né, de Abraão não foi legal, né? Mas ele é o exemplo que nós temos. Melancólico. Quem que é o melancólico na Bíblia? Você sabe? Não?
Pois é, o melancólico na Bíblia, nós podemos citar aqui, é Moisés. Por quê? Moisés aqui, ele se achava incapaz, ele se achava, né, não preparado ainda para salvar o povo. Deus chamou ele para libertar o povo do Egito. Ele falou assim, não, Senhor, eu não sei falar, eu não sou capaz, eu não posso. Então, assim, eu vou, mas manda meu irmão Arão comigo, né? Então, geralmente, os melancólicos é assim, né? Ele é antissocial, ele é inflexível, então esses são os melancólicos, tá? Então Abraão ele pediu que o seu irmão Arão fosse com ele porque ele não se sentia capaz, ok? Então aqui, ó, vocês imprimam aí, estudem as tabelinhas sobre cada um, tá? Você pode ler para suas crianças. E aqui também eu coloquei aqui também tem, né? Eu coloquei, né? Eu peguei essa imagem na internet de um autor, tá? De um livro muito conhecido. Então aqui, além de falar os defeitos que estão nessa parte interna aqui, tem os defeitos, tá? Eu vou colocar a imagem para vocês, tem os defeitos. Essa parte de fora aqui, ó, são as qualidades de cada um. Gente, todos têm defeitos e todos têm qualidades. Você fala assim, não, eu não quero ser uma pessoa melancólica, né? Ah, não, né? Mas assim, todos têm defeito. Aí, quando você se conhece, você pode mudar. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que nós não nascemos e morremos do mesmo jeito. Você precisa ser trabalhado. E quando nós aceitamos Jesus, principalmente, Jesus vai trabalhar em nós. Vai trabalhar o nosso caráter, vai trabalhar a nossa personalidade, né? Então é por isso que é importante nós nos conhecermos. A qualidade, já falei, o caráter, é aquele caráter que é o nosso verdadeiro eu. Nós precisamos ter um caráter segundo o caráter de Cristo, né? Nós vemos que nos dias de hoje, o caráter do ser humano, né, tem sido tão banalizado, né? Hoje tudo pode, né? Fazer um errinho, cometer uma falha aqui, né? Passar alguém para trás, isso pode, mas isso é do caráter. Aquele que tem o caráter transformado, né, o caráter de Jesus, não faz isso, né? Então nós precisamos ter um caráter de Cristo. E quando você, então, começa a examinar e fala assim, olha, como que é eu mesmo quando ninguém está me vendo? Será que quando ninguém está por perto, eu pego algo que não é meu? Quando ninguém está me olhando, eu vou fazer algo que é ruim, que vai prejudicar a outra pessoa, né? Tudo isso é o caráter. Se o seu caráter não está 100% como o caráter de Jesus, né? Claro que nós não estamos 100%, nós nunca estaremos 100% como de Jesus, mas se você vê que você está mais negativo, pede a Deus que mude o seu caráter. Peça a Deus que transforme o seu caráter no caráter segundo o caráter de Jesus, né? Então, isso aí é o caráter. Nós vamos trabalhar esse primeiro ponto. Olha, aqui no tópico número 2, vamos trabalhar então minha vida, meus dilemas. E aqui nós vamos falar muito sobre Salomão, né? Então Salomão que deixa vários exemplos, você vai trabalhar, vai estudar bastante aqui na sua revista. E aqui você vai dizer então para os seus pré-adolescentes que o quê? Os dilemas na vida da gente é normal, eles acontecem, tá? E nos pré-adolescentes também. Mas o que nós precisamos ter a certeza, né? Precisamos estar confiante que os propósitos do Senhor são melhores para a nossa vida. Sempre que tiver que enfrentar uma fase difícil, pense que o que está passando é uma situação. Logo vai passar, ok? Deus está aperfeiçoando o nosso caráter, o caráter desse pré-adolescente, o caráter do seu aluno, né? E que você, né, no caso o aluno, seja mais parecido com Cristo. É aquilo que eu falei. Às vezes passamos por alguma situação. Para quê? É Deus moldando o nosso caráter. É Deus, né, trabalhando em nós. Então, mesmo que seja difícil, eles precisam ter a certeza de que é uma fase. E que essa fase vai logo passar. Então, olha, aqui nessa fase aqui dos dilemas, né, às vezes os alunos podem achar assim, ah, não, mas a minha vida tá tão, né, parece que não tem sentido, tá tão sem graça. Ou então, ah, por que eu tô passando tantos problemas? Né, então, você vai mostrar para eles o quê? Que você tem que dar uma resposta para eles, né, de que é um tempo que vai passar, e para eles, quando eles conhecerem o seu temperamento, eles vão ter mais domínio sobre cada situação. Então é importante eles saberem a situação. Leiam para eles, né? Leiam aí, né, Salomão. Mostra para eles aí que esses dilemas, né, é uma fase da vida, mas que Deus vai nos dando, vai nos capacitando para vencer cada uma dessas fases. É igual o jogo de videogame, né? A maioria das pessoas, dos seus alunos, né, eu creio eu, que sabe jogar videogame, né? Meus filhos vivem no videogame, eu não entendo muito, mas é fase, né? Eu fico lá e fico assim, ai mãe, eu preciso passar essa fase, eu preciso passar essa fase. Assim também é na vida, como um jogo, né? Tem fases que nós precisamos passar. E cada fase que nós passamos, nós estamos aprendendo, né? Estamos sendo moldados no nosso caráter para que quando chegar a outra fase que é mais difícil, nós já fomos trabalhados, nós vamos saber lidar com aquela situação. Então é
fases, nós precisamos passar uma após a outra, não podemos desistir, ok? E aí chegamos no tópico número 3, o tópico número 3 tá bem legal. Deixa eu falar pra vocês algo que eu lembrei agora, que eu tinha até me esquecido. Pra vocês explicarem melhor, né, sobre a diferença entre temperamento, caráter e a personalidade, eu deixei uma imagem para vocês, eu vou colocar aqui no cantinho, tá nos arquivos também, para vocês explicarem para eles, para entender de forma fácil. O exemplo de uma árvore, tá? Gente, então essa parte da copa aí, né, é a parte que chama mais atenção. As suas folhas, as flores, os frutos, ela podemos ser comparado o quê? A personalidade, aquilo que é visível, né? É a parte que está mais visível do comportamento. Então seria a personalidade. O caule, né? O que é o caule? O caule, ele precisa ser forte para sustentar todas as folhas, não é mesmo? Para sustentar as flores, os frutos, né? Tudo isso está no caule, não é? Assim também é o caráter. O nosso caráter é o conjunto de traços, né, psicológicos, morais de uma pessoa, tá? Então, é ele que vai nos definir, que vai nos moldar, vai nos sustentar. Então, é o nosso caráter. E a raiz? Então, as raízes seria o temperamento, né? Então, a raiz, ela é a base de toda a árvore. Responsabilidade, responsável pela fixação dos vegetais, né, no solo, a absorção, a condução e a reserva de água e nutrientes. Então, essa parte aí, então, seria o quê? O temperamento, que é o resultado, né, do embaralhamento genético, que é definido, né, no momento da fecundação. Portanto, inato, né, ele influencia no comportamento humano de todas as idades. Então, o temperamento aí que nós precisamos trabalhar, porque às vezes o temperamento é forte, explosivo, então nós devemos trabalhar isso aí, tá? Então, com esse exemplo da árvore, você pode explicar melhor para as crianças, né, para os seus pré-adolescentes, a diferença entre os três: caráter, personalidade e temperamento, ok? Mas essa imagem também eu vou mandar para vocês aí nos arquivos, tá? Que eu deixei para vocês, que eu vou deixar para vocês, para ficar fácil, ok? Então, eu queria falar sobre isso. Agora aqui no nosso ponto 3, né? Aqui no ponto 3, vamos trabalhar uma nova pessoa. Por que uma nova pessoa, né? Porque nós podemos ser transformados, podemos ser mudados, podemos ser transformados em pessoas melhores e devemos ser transformados em pessoas melhores. Porque uma vez que nós conhecemos a Cristo, que nós servimos ao Senhor, a nossa velha natureza, o nosso velho homem, né, fica para trás, nós nos tornamos uma nova criatura. Então, se você era uma pessoa colérica, né, que ressaltava os pontos negativos, Deus vai trabalhar no seu caráter e você vai se transformar numa pessoa mais dócil, uma pessoa mais agradável. Então nós vamos ver que o Senhor, ele pode nos mudar, né? Aí aqui a pergunta aqui fala assim, ó, por que eu tenho que aceitar a Jesus, né? Que diferença isso fará na minha vida? Então é o que eu acabei de dizer, né? A diferença é porque o Senhor Jesus, ele pode mudar o meu caráter, pode mudar a minha personalidade, pode me transformar numa pessoa melhor, ok? O que mais nós temos aqui? Então aqui nós vamos falar dessa transformação, tá? O que o Senhor pode fazer na nossa vida, né? O que ele pode transformar o nosso caráter num caráter de Cristo. Então aqui você vai falar dessa transformação que acontece quando nós aceitamos o Senhor. Para a aula de hoje, eu trouxe uma dinâmica, né? Essa dinâmica para você trabalhar com os seus alunos a questão da personalidade, para eles definirem ali, no caso, a sua personalidade. Só que como ela é um pouco mais extensa, eu vou deixar o vídeo à parte explicando. Mas é legal você assistir o vídeo, porque nela eu vou fazer o seguinte: quando você colocar os seus alunos para preencher esse quadradinho aqui para saber, né, qual que ele já vai ter aqui, né, a quantidade de cada um. E essa dinâmica que eu vou trazer para vocês é a dinâmica que você vai usar o suco de limão. Você vai ver o videozinho aqui do lado. O suco de limão representando, né, o colérico. Você vai usar o suco de morango. Você vai usar açúcar para você, então, fazer o equilíbrio ali, né, dessas personalidades. Então, de acordo com cada aluno, ele vai fazer ali o temperamento, tá? Vai colocando ali, né, cada item relacionado a cada temperamento. Isso no decorrer da sua aula, e no tópico 2, no tópico número 1, no tópico número 2, onde você vai estar falando dos temperamentos, você vai estar explicando.
E aí, quando chegar aqui nessa parte 3, né, no final da parte 3, que vai falar ali que Jesus ele pode transformar o nosso caráter, nessa hora aqui, você vai pedir para eles beberem aquele suco, tá? Eles vão preparar um suco. Então, por exemplo, se você ver que sobressaiu a parte do colérico, ele vai colocar mais suco de limão, só o suco de limão. Se ele é uma pessoa mais melancólico, né, ele vai colocar ali o equivalente, vai colocar o açúcar ali e tal. Aí você vai para eles provarem. Aí você vai falar, ai tia, tá muito azedo. Ah, tia, tá sem graça. Ou então, ai, tá doce demais, só tem açúcar nessa água. Aí você vai dizer o seguinte, assim somos nós antes de aceitar Jesus, né? Ou nós somos muito azedos, ou nós somos muito isso, ou muito, né? Mas Jesus, ele pode transformar o nosso caráter. Ele pode nos transformar em pessoas melhores. E você vai fazer o equilíbrio. Então, o que que falta no seu suco? O que que tá faltando na sua personalidade? Falta mais carinho, mais amor, ser uma pessoa mais dócil? Então, vamos pôr um pouquinho mais de açúcar. Vamos nos transformar um pouco mais, né, numa pessoa ali melancólica, ou talvez uma pessoa mais fleumática, que é o que está precisando. O que está precisando, né? E você vai fazer o equilíbrio. Por quê? Porque Jesus pode nos equilibrar. Nós vamos ser equilibrados. Nós não podemos ser só uma coisa extrema. Não, nós precisamos ter um equilíbrio, ok? Então essa primeira dinâmica vai falar sobre isso. Então você assista o vídeo das dinâmicas, que eu vou deixar aqui no cards, aqui ó, o vídeo, o link das dinâmicas, tá? Assista a dinâmica dessa semana. E vou deixar a outra dinâmica também, que essa dinâmica, então, você vai fazer uma brincadeira com eles no final, que é quem sou eu. Então, essa dinâmica você vai colocar na testa deles, né, o nome de um aluno, né, eu vou explicar melhor lá no vídeo da dinâmica também, para não tomar muito tempo, mas eles vão ter que saber quem que é a pessoa. Você vai falar as características e a pessoa vai ter que descobrir quem é ela. Então, é uma dinâmica bem legal para você brincar, né, com eles ali, para eles colocarem em prática o que eles realmente aprenderam, tá? Então, assista o vídeo da dinâmica. E se você ficou comigo até agora, deixa aquele joinha, deixa os seus comentários sobre o que você achou. Coloca um comentário aí, né? Que tipo de pessoa é você, professor? Será que você descobriu também, nessa lição que nós vamos trabalhar com os adolescentes, qual é a sua personalidade? Né? Eu descobri nessa lição a minha personalidade. Você descobriu? Coloca aí, qual que é a sua personalidade? A Tia Kelly quer saber, quero conhecer um pouco mais de você, né? Sobre você que me acompanha. Você é uma pessoa colérica? Você é uma pessoa melancólica? Ou você é fleumático? Né? Coloca aí, nem que eu quero saber um pouco mais de você. E outra coisa, nós estamos finalizando aqui a nossa aula, a nossa pré-aula dessa semana. Eu espero ter ajudado você. Então, se você gostou, se te ajudou, né, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixa aí, né, a sua opinião, né, do que essa aula te esclareceu, se te ajudou de alguma forma ou não. Vamos compartilhar com outras pessoas. Lembrando, se você quer participar do grupo do WhatsApp, né, é o grupo de pré-adolescentes, só para pré-adolescentes, professores de pré-adolescentes. Pede aí que eu deixo o link para você entrar. Se você não está no grupo e você quer essa tabelinha para você fazer, quer esses arquivos que eu preparei aqui, pode pedir também que eu vou mandar para você, ok? Então, olha, gente, vou ficando por aqui. Estamos encerrando a nossa aula. Voltamos semana que vem com a nossa próxima lição. Deus abençoe você e até semana que vem.